mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei sobre toda a terra. Ei, som, testando o som. Glória a Deus, glória a Deus. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber teu poder, e quanto mais o tempo passa, mas quero Deus. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. Som da festa vai. Graças a Deus. Boa noite, igreja, e a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Glorifica Jesus bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus. Sejamos bem-vindos à casa de Deus, amém? Vamos adorar o nosso Deus a sexta-feira, que será uma sexta-feira de libertação e de poder, em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, eleve aos céus os seus pensamentos e bendiga o nome do Senhor. Bendiga ao nome do Deus que é poderoso, maravilhoso, que é grande, o Deus que não falha, que é fiel, o Deus que ouve a oração do justo, o clamor do que crê, o Deus que responde àquele que ora, aquele que pede. Aleluia. Te amo, Deus. Glória a Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias adore. Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar. Oh Deus poderoso, eu cantarei a bondade de Deus. Maravilhoso, ó Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Diga. Com todo o fôlego que tem. Aleluia. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Glória a Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é grande e poderoso. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. O Senhor é um Deus bendito, zeloso. O Senhor é um Deus maravilhoso, santo, e não há outro Deus além de ti, meu Pai. Por isso eu te peço neste momento que o Senhor, meu Pai, possa tocar na vida dessas pessoas, meu Deus, pessoas que vieram buscar a tua presença, pessoas, meu Pai, que vieram clamar, que estão clamando nesse momento por uma resposta do Senhor, um livramento, uma libertação, meu Pai, que só pode vir de ti, porque não há outro Deus tão grande, porque não há outro Deus tão maravilhoso. Toca, Senhor, agora, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Meu Deus, a tua palavra diz que quando, meu Pai, Paulo e Silas, eles oravam, meu Deus, naquela prisão, meu Deus, a tua palavra diz, meu Pai, que houve um terremoto e as correntes, as cadeias foram quebradas. Que o Senhor nessa noite de sexta-feira possa quebrar grilhões, possa, meu Pai, jogar por terra toda a cadeia do inimigo contra a vida dessa pessoa, contra a família dessa pessoa agora. Que o Senhor, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, possa desfazer, meu Deus, toda a maldição que foi lançada contra a vida dessa pessoa, contra a família dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus de maravilha, e a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. Então toca, Pai poderoso, toca, Pai maravilhoso. O Senhor é grande, o Senhor é fiel, e não há outro além de ti, Deus. O Senhor é maravilhoso, aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Glória a Deus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos
Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Toca no teu povo, Pai, toca na tua igreja, que eles possam sair daqui nessa noite libertos, com a sua família livre, meu Pai, com caminhos abertos, transformados pelo Senhor, e que toda e qualquer maldição seja quebrada nessa noite, e que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. E o que crê, diga que assim seja, diga amém, diga graças a Deus, glorifica Jesus bem forte. Glória a Deus, amém. Pode sentar no nome do Senhor, pode sentar no nome de Jesus. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, poderoso, amém. Pode sentar, abra sua Bíblia, Salmo 37, por favor. Salmos, capítulo 37, em nome de Jesus. Salmos 37. Certamente Deus, Ele te trouxe aqui hoje e Ele vai falar ao seu coração e vai te abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Salmo 37. E hoje você vai entender e aprender que eu nunca vi alguém que confiou em Deus terminar derrotado. Diga glória a Deus. Nunca na Bíblia, nem na vida, alguém que confiou em Deus terminar derrotado. E eu vou dar 3 exemplos para você de pessoas
que confiaram em Deus e não foram derrotados, mesmo parecendo que seriam derrotadas. Salmo 37, põe a mão na sua Bíblia. Se você não tem, põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra. Versículo 25, Salmo 37, versículo de número 25. Salmo 37, em nome de Jesus, versículo de número 25, que diz assim a palavra de Deus: fui moço e já agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o quê? O pão. Isso quem está falando é alguém que tem experiência. Quem fala isso é alguém que viveu. O salmista Davi, você sabe que ele não nasceu rei, ele era pastor de ovelhas, e ele se tornou rei porque ele foi escolhido por Deus, porque ele recebeu uma unção, um chamado da parte de Deus. E ele enfrentou urso, enfrentou leão, ele enfrentou gigante, ele enfrentou o rei Saul, ele enfrentou o exército inimigo que era maior, mais forte do que o seu exército. Ele enfrentou problemas na sua família por causa do seu pecado. Mas ele disse: eu nunca fui moço, fui jovem, e já no final da vida ele estava aqui. Ele disse: eu nunca vi um justo desamparado. E você sabe que justo, primeiro, é aquele que pratica a palavra de quem? De Deus. Justo, primeiro, é o que pratica a justiça. Praticar a justiça é praticar a palavra de Deus. E se você pratica a palavra de Deus, você vive pela fé. Por isso que, em segundo ponto, justo é aquele que vive pela fé. E aquele que vive pela fé, ele confia em quem? Se a sua fé estiver em Deus, você confia em Deus. Porque tem gente que confia em Maria, em João, em Antônio, em Expedito, e assim sucessivamente. Mas se a sua fé estiver no Senhor Jesus, se a sua fé estiver em Deus, entenda, você confia em Deus. Então, se você confia em Deus, não importa a luta que você está passando, a situação que você está enfrentando, se você é uma pessoa confiante em Deus, você não vai sair derrotado dessa situação. Você não vai sair perdendo, você não vai perder essa guerra, essa batalha, você não vai perder essa tribulação. Por quê? Porque se ele disse: eu fui moço, e eu nunca vi alguém que, na interpretação, que confiasse em Deus, ser desamparado. Na minha velhice eu passei a vida inteira reinando. Já na velhice dele, no final da vida dele, ele diz: eu nunca vi. Todo aquele que confiou em Deus venceu. Todo aquele que confiou em Deus prosperou, foi abençoado. Aí a palavra diz que Deus, Ele é o mesmo de ontem e de hoje. Então, se ontem Deus não deixava aqueles que confiavam nele ser derrotado, como Ele é o mesmo Deus, hoje é a mesma coisa. Deus não vai permitir aquele que confia nele ser derrotado.
É aquilo que eu falei lá no início. Tem momentos que a gente pode até pensar que vamos perder a batalha, mas se você confiar em Deus, pode ter certeza, Deus pode deixar a pessoa ir lá no fundo do poço, mas se a pessoa confiar em Deus, ela vai lá no fundo do poço, dá uma passeada lá, mas ela dá a volta por cima. E eu vou dar exemplo na Bíblia agora, vou ser bem rápido. Primeiro exemplo está lá em Gênesis 39. Muita gente conhece a história de José, né? José foi traído, foi vendido como escravo, foi difamado, foi preso injustamente, foi difamado pela mulher de Potifar, foi traído pelos irmãos, foi escravo. Mas olha o que a palavra diz em Gênesis 39. Para você entender, eu vou ler o versículo 20. Eu vou ler 2 versículos. Diz assim o versículo 20. Olha só: e o Senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele aonde, gente? Na prisão. José estava onde? Na prisão. José estava preso. Mas olha o versículo 21. Olha o que diz no versículo 21. O Senhor, porém, era com quem? Com José. José estava José estava preso, mas ele estava só, porque ele confiava em quem? Em Deus. Porque ele confiava em Deus. Então quando a gente confia em Deus, entenda, a gente pode até passar por problema. Quando a gente confia em Deus, a gente pode até passar por adversidade, mas entenda que nós vamos passar, mas nós não vamos passar sozinho. Você pode estar enfrentando a maior luta da sua vida, a maior tribulação da sua vida. Se você confia em Deus, Deus é com você. Se você confia em Deus, Deus é com você. Aqui já era o final, entende isso aqui? Aqui, por que eu peguei esse versículo? Porque aqui já era o final do sofrimento de José. Então Deus foi com ele na cisterna. Deus foi com ele quando ele foi vendido como escravo. Deus estava com ele quando a mulher de Potifar o acusou de abuso. E Deus estava com ele na prisão. Então observe que por que Deus ficou com José o tempo todo? Porque ele o tempo todo sofrendo, gemendo, mas ele confiou em quem? Em Deus. Isso é para nós. Nós podemos estar passando luta, gemer, dificuldade, mas nós temos que confiar em Deus. É aquilo que eu falei. Você pode até dar uma volta no fundo do poço, mas é só uma volta. O próprio poço, quando você confia em Deus, o próprio poço se joga para cima. Gênesis 41, 41. É isso mesmo, 41, 41. Capítulo 41, versículo 41. Diz assim a palavra. Achei. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra. Diga glória a Deus. Observa que ele venceu. Amém, gente?
Mas por que ele venceu? Porque ele confiou. Na prisão ele confiou em Deus. No sofrimento ele confiou em Deus. Então quem quer vencer, primeira coisa que você tem que aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis. Tem gente que quer vencer, mas nos momentos difíceis de luta, a primeira coisa que faz é abandonar quem? Abandonar Deus, sair da presença de Deus. Mas quem quer vencer tem que confiar em Deus, mesmo no momento de adversidade. O outro exemplo, você conseguir chegar, Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Daniel foi parar na cova dos leões, sabe por quê? Porque ele não deixou de orar. Daniel 6, fizeram um decreto para que não fosse pedido nada, nem a rei e nem a Deus nenhum. Só que Daniel, quando soube do decreto, aí foi que Daniel orou. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, ainda orava de janela aberta para todo mundo ver que ele estava orando. Aí viram, disseram ao rei. O rei chamou Daniel e disse: eu gosto muito de tu, mas tu desobedeceu um decreto, eu vou te jogar na cova dos leões, tá? Não tem jeito, eu vou te lançar. Aí o rei lança Daniel na cova dos leões. Mas olha o versículo 23. Diz assim, versículo 23, depois que o rei, capítulo 6, versículo 23, depois que o rei chama ele, que ele responde. No outro dia, aí o versículo 23 diz assim, ó: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim o tiraram Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque a igreja creu no seu quê? Seu Deus. Esse creu aí, como nós estamos meditando, confiou. Diga glória a Deus. Não, ele foi na cova dos leões, a Bíblia diz: não aconteceu nada com ele, porque ele confiou em quem? Porque ele confiou em Deus. José venceu porque confiou em Deus, amém? Na luta, na guerra. Daniel foi o que, pastor? Preservado. Era para ele ser devorado, e ele não foi devorado porque Deus o preservou. Tem coisas na nossa vida que Deus vai nos preservar, para que não nos destrua, amém? Para que não acabe com a nossa vida. É por isso que tem situações que às vezes a gente vai, acontece com um, acontece com o outro, aí dá errado com um, dá errado com o outro. Aí fulano vem com aquela história, aparece uma pessoa com aquela história assim, não. Mas fulano passou por isso e não deu certo. Beltrano passou por aquilo e também não deu certo. Por que com tu vai dar certo? Simples. Porque se você confiar em Deus, Deus vai te preservar. Diga glória a Deus. Deus vai te preservar. Pode acontecer. Deus tem várias formas de preservar o ser humano, porque Deus, ele sabe, Deus não vai dar para ninguém uma luta maior do que a sua força. Cada um, Deus permite uma luta, uma adversidade de tamanho diferente. Eu acho que eu já preguei isso aqui, não tem muito tempo. Mas entenda uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Você vê que como Deus preserva. Eu coloquei terça-feira, coloquei nas lives também um testemunho da irmã Áurea, lá de Pindobaçu. Primeiro exame que ela fez o primeiro. O médico diagnosticou
o nódulo, pediu outro, câncer. Ela veio pedir oração, confiou em quem? Deus. Foi para Salvador, repetiu, já não deu mais nada. Deus preservou do tratamento. Deus poderia curar no tratamento, poderia curar em cirurgia de outra forma, mas Deus quis preservar, entenda, desse jeito, o preservar, como Deus preservou. Já Daniel, Deus permitiu ele ir até a cova dos leões, mas não aconteceu nada. Olha o versículo 27, diz assim, ó, versículo 27: Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder de quem, gente? Dos leões. Diga glória a Deus. Aí, Ele salva, Ele livra, Ele faz maravilha. E foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Outro confiou em Deus ser preservado, foi honrado por Deus. Quando você confia em Deus, Deus abre portas de honra para você. Quando você confia em Deus, Deus abre portas de honra para você. E quando você confia em Deus, Deus te cura. A pessoa pode estar doente, enferma, o médico desenganou, a medicina desenganou, mas se você confiar em Deus, Deus tem poder de curar. Para encerrar rapidamente, Marcos capítulo 5, eu já encerro, já vou encerrar, tá? Marcos capítulo 5, em nome de Jesus. Marcos 5, Novo Testamento. Marcos 5, em nome do Senhor. Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Quem achou, diga amém. Versículo 25. Marcos 5, versículo 25. Diz assim, ó: E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher vinha sofrendo há quantos anos? 12. Continuando. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo que a igreja? A pior. Observe que essa mulher vem sofrendo há 12 anos e tudo que ela fez falhou. Tudo que a medicina fez falhou. Tudo que a medicina fez deu errado. Essa mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha, todos os bens que ela tinha, ela gastou. E deu tudo o quê? Tudo errado. Eu vou falar uma coisa aqui, mas eu vou explicar. Ela confiou totalmente, 100% na medicina. Agora eu vou explicar para você não me interpretar mal. Pastor, eu não posso confiar na medicina? Deve. Você não só pode, como deve confiar. Você só tem que aprender uma coisa: 100% de confiança só em quem? Em Deus. A medicina pode falhar e a medicina tem limite. Só que ela não sabia, então ela confiou. Era só o que tinha, então eu vou confiar. Só que tudo muda. Tudo muda
Quando, pastor, que tudo muda? Diz assim, 27. Tendo ouvido a fama de quem, igreja? Jesus. Ela ouviu o quê? A fama. Você sabe o que é fama, não sabe? Você sabe o que é fama? Fama é a qualidade da pessoa ou um defeito, né? Tem gente que tem um amar, misericórdia. Tem gente que a fama dele é de fofoqueiro. Ele chega para morar na rua, o povo já diz: olha, cuidado que fulano é. Né ou não é? Tem outros que tem uma fama de preguiçoso, né? Ele entra, aí, fulano é. Não chama fulano para trabalhar não, porque fulano é o quê? Preguiçoso. Tem outros que não, tem uma fama de trabalhador, esforçado e tal. Então ela ouviu a fama de Jesus. Qual a fama de Jesus que ela ouviu? E Jesus curava, diga glória a Deus. Jesus curava, Jesus ressuscitava morto, purificava leproso, abria os olhos ao cego, fazia o paralítico andar. Quando você testemunha na igreja, eu sempre, por que eu trabalho muito com testemunho? Que quando você testemunha na igreja, não é a minha fama não, é a fama de Jesus. E atrai pessoas. Testemunho atrai pessoas. Atrai pessoas. Então ela ouviu a fama de Jesus. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes a vestes, porque dizia: se eu apenas lhes tocar as vestes, ficarei o que, igreja? Curada. Quando ela ouviu a fama de Jesus, olha a mudança de confiança. Ela confiou, gastou tudo com a medicina, não deu resultado, tudo falhou. Ela ouviu falar de Jesus, ela colocou toda a confiança nele. A confiança dela foi tão grande, ela não queria que ele colocasse a mão na cabeça dela. Não precisava ele fazer lodo como ele fez e curou o cego. Não. Ela não queria dar um abraço nele. Ela não queria que ele fosse na casa dela, não. Ela só queria tocar na roupa, nas vestes que ele estava usando. Só isso. E ela tinha essa confiança dentro dela. Se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei o quê? Curada. Curada. É o que eu estou pregando para você. Quem confia em Deus não é derrotado. Quem confia em Deus não será derrotado. Não será. E ela confiou. Ela poderia ter dito que nada, já perdi tudo na mão dos médicos, eu vou confiar mais em ninguém. Porque tem gente que é assim. Tem gente que com uma coisa ela faz dar errado, ela tenta de novo dar errado, ela tenta de novo dar errado, aí pronto, ela já não confia mais, ela já não acredita mais. Essa mulher já tinha 12 anos tentando. Sabe o que é 12 anos você tentando e tudo dá errado? Imagina 12 anos você querendo que aconteça algo na sua vida e não acontece. Imagina 12 anos você lutando para uma coisa e não acontece aquilo, você fica desacreditado. Você fica desacreditado. 12 anos tentando e nada. Mas ela não. Ela ouviu falar de Jesus, ela disse: não, nem que fosse a última tentativa, mas eu vou confiar. Aí, para a gente encerrar, diz assim, a palavra de Deus diz assim, versículo 29: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu-se no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes?
Respondeu-lhe seus discípulos: vê-se que a multidão te aperta, e diz-lhes: quem te tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem o fizera isso. Jesus sentiu que alguém tinha tocado nele de maneira diferente. Ele estava sendo tocado pela multidão. Isso aqui traz uma reflexão para a gente. Às vezes tem uma multidão na igreja, muita gente na igreja, mas nem todo mundo confia em quem? Em Deus. Isso traz uma reflexão. Às vezes tem uma multidão. Tem gente que até se pergunta por que uns é abençoado e outros não. Olha a resposta aí, ó. Quem me tocou? Os discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta, a multidão te toca. Mas Jesus começa a olhar e diz: espera aí, alguém tocou com confiança. 33 para encerrar. E então a mulher, atemorizada, tremendo, aí diz assim, tremendo, conhecia do que nela se operara, e veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz e fica livre do teu mal. A confiança, diga glória a Deus. Confiança, amém, gente? Se você confiar em Deus, você não vai perder a batalha. Não importa, talvez você foi diagnosticado com enfermidade, talvez você está passando uma luta muito difícil na sua vida, mas entenda essa palavra hoje: se você confiar, você não vai sair um perdedor, pelo contrário, se você confiar em Deus, você vai sair vencedor. Por isso que a palavra diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não importa. Olha José, olha Daniel. Esses homens foram no fundo do poço. Esses homens tiveram que ver o sofrimento de perto, mas eles não abandonaram a sua confiança. Fica de pé, igreja. Essa é a palavra. Se você confiar, você não vai sair derrotado. Nós não vamos sair derrotados, porque nós confiamos em quem? Em Deus. Pega nas suas mãos a sua vara. Nós vamos orar agora e vamos quebrar. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, eu creio nessa palavra, meu Deus. Meu Deus, eu confio no Senhor. Eu confio na tua palavra, Senhor. Eu confio que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande. Meu Deus, eu confio na tua grandeza, na tua sinceridade. Meu Deus, a minha confiança está no Senhor, a nossa esperança está em ti, meu Pai. E eu tenho certeza que quando essa pessoa, meu Pai, usar a fé, meu Deus, quando, meu Pai, essa pessoa quebrar, meu Pai, esta varinha, meu Deus, pela fé, nós vamos quebrar toda a maldição, meu Pai, porque eu confio no Senhor. E eu uso agora, meu Pai, de toda a confiança para repreender toda enfermidade agora. Essa pessoa que está acompanhando, meu Pai, esta oração e foi diagnosticada com enfermidade, que está passando por um problema de saúde, por um problema financeiro, eu repreendo agora este mal, eu repreendo agora esta crise, esta doença, esta praga, esta maldição cai por terra agora, pela confiança que nós temos no Senhor. Essa doença sai, essa dor desaparece agora, pela confiança que nós temos em ti. Esse vício cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pela confiança que nós temos no Senhor, esta maldição, ela é repreendida, ela é anulada agora.
pelo poder do nome de Jesus Cristo. Igreja, diga: meu Deus, que todo mal da minha vida, dos meus caminhos, diga, seja arrancado agora, seja destruído agora. Diga, toda força maligna seja quebrada agora. Isso, pode quebrar esta varinha agora. Quebra com confiança, que você sai daqui livre hoje, que a sua família é liberta agora, é livre dessa doença, é livre dessa praga, é livre dessa maldição agora, em nome de Jesus Cristo. Todo mal cai por terra, todo mal é repreendido agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça, isso, a mão na sua cabeça, e diga: em nome de Jesus, diga: em nome de Jesus. Diga: toda doença, toda maldição, diga: toda amarração, diga: toda perturbação, diga: toda praga, diga: todo mal da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, diga: para nunca mais voltar, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Jogue as mãos e diga: sai, 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 e sai, e não volta mais. Levante as suas mãos e agradeça a Deus. Agradeça a Ele, porque Ele acabou de tocar na sua vida. Agradeça porque Ele acabou de te abençoar. Você está abençoado. Você está abençoada pelo Senhor. O Senhor acabou de tocar na sua vida. Por isso Ele acabou de fazer na sua vida o milagre que você veio buscar. Deus acabou de libertar. Maldições foram quebradas, foram desfeitas. Maldições foram quebradas neste lugar, foram desfeitas neste lugar, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, acabou de tocar na sua vida, meu irmão. Acabou de tocar na sua vida, minha irmã. E você está livre. E você está livre. Jamais falhou. E você está livre. Oh, aleluia. E você está liberto pelo poder do nosso Deus. E você está livre pela grandeza de Deus. Ele acabou de tocar na sua vida. Seja livre agora. Seja liberta. Sua família está liberta. Sua família está liberta. Sempre atentos, permanece em mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus maravilhoso. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mais alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca muda. Tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus.